Bom dia, meus irmãos. Dia 8 de outubro, quinta-feira, 2020. Estamos mais um tempo juntos e hoje terminamos o Salmo 119. É um salmo que nos ensina sobre esse tempo de devoção, devocional na presença do Senhor, lendo da sua palavra e falando com Ele em oração. Bom, hoje nós vamos começar uma série de pequenos salmos curtos, que vai até o 134, que são salmos chamados salmos de ramagem, ou salmos da romaria, ou salmos de peregrinação, que o povo judeu fazia, recitava esse salmo enquanto estava indo a Jerusalém, ao monte, para adorar no templo. Então, eram salmos que eram ditos, recitados enquanto havia essa peregrinação. Queridos, estão chegando aqui, vários aqui, a Ritinha, o Paulo Roberto, a Raquel, Luiz Fernando, o Egídio e a Marlene estão com a gente também, a Noemi, está com a irmã, né? Não está com a irmã, a Raquel está lá em Curitiba, né? A Áurea também. Áurea, você já voltou? Voltar aí em Goiânia, aí passeando, tendo tempo com a mamãe, cuidando dela. O Luiz Fernando Nascimento, tudo bem, Luiz Fernando? Um abraço aí para a esposa. O Stevens e a Dani, e o Noah. O Celso, hoje com a gente, lá da Bahia, Salvador. A Vânia também, Vânia e Jorge. Deus abençoe, um dia abençoado para vocês. E começando dizendo que a Andréia acabou não fazendo a cirurgia ontem, entrou, fez a papelada e de repente chegou uma emergência de uma criança e então foi cancelada a cirurgia dela. Nós entendemos, e descansamos na soberania de Deus. Deus sabe o momento certo dessa cirurgia. E nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Esse é o entendimento que a gente tem. Nada pega o Senhor de surpresa. Deus não é enganado pelo tempo. Então, Andréia, nós vamos continuar orando por você e por essa cirurgia no momento certo, no momento abençoador. Bom dia, Roberto Brown, Iris, pessoal que está chegando. Nós vamos ler então, Adeline e Dora. Nós vamos ler o Salmo 120. Pequeno Salmo, 7 versículos apenas, e tirar algumas lições dele e orarmos ao Senhor. Cântico de peregrinação, Salmo 120. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que ele lhe dará? Como retribuirá? Ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas do guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque e habito entre tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. O salmista está refletindo aqui e expressando o sentimento e a vida de um peregrino numa terra estrangeira, e não apenas numa terra estrangeira, num imigrante, uma pessoa que está fora do seu lar, mas talvez em uma terra de prisioneiros, uma terra onde ele estava prisioneiro. E essa região, esse Meseque e Quedar, são povos, que dominavam outros povos e eram muito violentos na sua abordagem, como a maioria dos povos naquela época, que dominava pela força e pela dor, pela guerra, pela morte, pela matança. Ela dominava a espada, E ele está dizendo aqui, olha, eu estou vivendo no meio desse povo,
E eu sou um homem de paz, eu busco a paz, eu quero a paz, mas eles não querem paz. Então, Senhor, por favor, me livra dessa situação e me livra destes homens, versículo 2, me livra desses mentirosos, dessa língua traiçoeira. E ele, então, vai dizer o que Deus vai fazer com eles. E o versículo 4 vai dizer que Deus vai fazer juízo. Essas expressões de flecha afiada e brasas incandescentes dá uma ideia de juízo de Deus. Principalmente as brasas incandescentes aqui de sândalo. Esse sândalo provavelmente é um zimbro, uma árvore, e dizem que essa madeira queima numa temperatura muito maior do que as outras, dando uma ideia de um juízo mais intenso de Deus. Mas o que eu acho interessante nesse salmo é que, como na maioria dos salmos, o escritor, o salmista, se recusa a ser vingativo. O salmista se recusa a agir com a mesma força, ou com a mesma ação, ou com as mesmas características que os opressores, os acusadores fazem contra ele. Ele não sai falando, mentiras a respeito dos seus adversários, nem sai acusando os seus adversários. Não há uma ação de vingança, mas há uma ação, primeiro, de pedir justiça a Deus. E isso é algo muito fantástico. Esse fato de pedir justiça ao Senhor, que Ele faça justiça, isso é bíblico. Nós precisamos colocar diante de Deus as nossas causas e os nossos sentimentos e as nossas angústias, e colocar diante do Senhor também o nosso sentimento de justiça, para que não vire vingança. E depositar diante de Deus todos esses sentimentos. Isso é nobre, isso é bíblico. Isso também é maturidade espiritual e emocional do cristão. Mas desejar a paz, continuar sendo pacificador, como a palavra de Deus diz, desejando sim que o Senhor traga paz entre esses homens, desejando sim que o Senhor mude isso. Eu continuo sendo pacificador, mesmo que as circunstâncias estejam contrárias a mim. E aí, o salmista me ensina a última ação que ele tem. Ao invés dele ir contrariamente aos homens, se tornar o inimigo dos homens, ele então vai a Deus. Aquilo que ele ia falar para o homem, ele fala para Deus. Aquilo que ele ia despejar sua ira em alguém, ele fala para Deus. E por isso, o versículo 1 diz: eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Em outras versões, e Ele me ouve. E o ouvir de Deus não é um ouvir passivo, como a gente faz, Eu falo, você me escuta, mas isso não quer dizer que vai gerar uma ação de você para comigo. Esse é o conceito de ouvir que nós temos. Mas o conceito de ouvir de Deus é assim: Ele ouve, e isso torna parte então da vida dele, de tal maneira que ele ouve isso, de tal maneira que ele age em nosso favor. Então o ouvir de Deus nunca é um ouvir passivo, ele é um ouvir que vai tomar suas medidas no tempo certo. E por isso o salmista talvez diz aqui no versículo 6, eu tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz, porque na concepção dele já passou muito tempo e a justiça de Deus não foi feita. Não, eu quero que você saiba nessa manhã que o Senhor está atento a toda a oração do seu povo. Segundo, Deus tem a retribuição justa para cada ato que o homem fizer. E Deus não perde tempo, Deus tem um tempo certo de fazer a sua justiça. Então Deus nos ouve, Deus responde, mas Deus tem um tempo de responder. Mas cabe a nós colocar todas as coisas diante dele em oração, porque ele nos ouve,
e cabe a nós continuar com o coração de paz, sendo homens de paz no meio de uma geração violenta. Não perca a sua identidade cristã de ser pacificador. E não perca a sua identidade cristã de ser uma pessoa devota ao Senhor, ou seja, que vive em devoção, que ora e entrega todas as suas queixas diante do Senhor. Diante dos homens, seja homem de paz. Diante de Deus, seja homem de oração. Seja essa lição no dia de hoje. Não leve as coisas aos homens antes de levá-la a Deus. E se levá-la aos homens, para que eles te ajudem a levar a Deus. Não leve simplesmente para poder jogar um peso em cima de pessoas, mas una-se a outras pessoas em oração e não una outras pessoas para fazer mal ao outro. Sempre as nossas queixas devem ser colocadas primeiramente a Deus. E se elas estão pesadas demais, nós nos compartilhamos uns com os outros para que esse fardo fique leve, para que a gente leve juntos a carga uns dos outros a Deus. Mas somos homens de paz e cremos que Deus ouve a nossa oração, cremos que Ele responde a nossa oração, mas há um tempo de responder a nossa oração. Você está disposto a esperar esse tempo? Então você vai ver respostas da sua vida devocional. Parece que a Noemi nos deu aqui um relatório sobre o tio Adolfo, né? Os médicos não puderam fazer a cirurgia do tio Adolfo, pois o local é inoperável e, portanto, a família está esperando a vontade de Deus. O tio é um servo do Senhor e está preparado para ir para o lar celestial. Não há humanamente nada a ser feito, né? Então, nós vamos colocar diante do Senhor para que seja feita a vontade dele. Se o Senhor quer operar, né, o tio Adolfo, ele vai fazer a sua operação, ele vai restaurar. Me lembro agora do Emerson, claro que é uma situação um tanto diferente, mas o poder é o mesmo. O Emerson estava com alguma coisa no olho, um tumor no olho, bem pequeno, mas um tumor no olho, o Emerson. Então, ele pede oração, nós oramos aqui e de repente ele vai para fazer a cirurgia no olho. O médico pergunta, tá, mas qual é o olho que tá? Porque esse aqui não está aparecendo nada. E aí ele fala, não, é esse mesmo, não, mas vamos dar uma olhada, e faz o exame nos dois olhos. E aí no olho que estava aquele tumor, ele vê uma cicatriz, de que houve então algo ali, mas que foi cicatrizado. Aí a gente vê o poder de Deus, né? Agora, se o Senhor quer levar o tio Adolfo, né, que o Senhor então dê paz ao coração dos parentes e da família, para que ele possa então desfrutar da vida eterna que todos nós que temos a Cristo como Senhor e Salvador teremos um dia. Vamos orar então por os queridos, vamos orar por essa questão aqui do tio Adolfo, né? Creio que são esses aqui, né? E orar novamente pela nossa querida e amada irmã Andréia, né? Que o Senhor dê o tempo certo da cirurgia para ela. Vamos colocar aqui em oração pessoas que estão vivendo nesse momento de dor, né? O Gilberto Graffi, com essas dores na cabeça. Vamos continuar orando por ele. Aqui eu queria orar pelo João Rodrigues, é o pai da Neuza, né, que está internado lá em Passo Fundo, né? Vou continuar orando por ele, né? A Noemi também pediu sobre o Andrei, que está com depressão, é um sobrinho, acredito que seja, né? O Dionísio, que está com Covid, a Mariane, amiga da Ana Cláudia, que está com câncer na mama. Vamos colocar esses pedidos diante do Senhor. A Rosa tinha pedido sobre o Dr. Márcio, o Gustavo e a Giovana, que estão com Covid. Também vamos colocar o Senhor diante do Senhor. Amém? Vamos orar, queridos.
Pai, nessa manhã nós louvamos o Teu nome porque podemos colocar todas as nossas petições diante do Senhor. Não há nenhuma das nossas orações que o Senhor não se interesse em ouvir. Quando elas são feitas, ó Deus, com uma profunda devoção ao Senhor. Quando o nosso coração está desejoso da sua presença. Quando reconhecemos que logo pela manhã queremos, ó Deus, nos abastecer, nos alimentar, nos relacionarmos contigo de maneira mais próxima. Ó Deus, obrigado porque podemos ter esse tempo. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por estarmos juntos pelas manhãs. Obrigado, Deus, por poder ser renovados na fé a cada momento. Pai, mantenha o nosso coração puro. Mantenha os nossos olhos fixos no Senhor. Mantenha-nos, ó Deus, com pensamentos de paz e busca da paz e promoção de paz. Sejamos promotores dessa paz do Senhor. Pai, mas aquelas situações que afligem o nosso coração, nós queremos colocar ao Senhor, porque a Tua palavra diz que nós clamamos e o Senhor nos ouve, e o Senhor nos escuta, e o Senhor nos atende. Ó Deus, nessa hora eu quero colocar a vida do seu Adolfo diante do Teu altar, o qual, ó Deus, o médico e a medicina dizem que esse lugar onde esse tumor está, esse aneurisma aconteceu, é inoperável, Senhor. Isso quer dizer, os homens disseram, humanamente não podemos fazer mais nada. Senhor, nós cremos num Deus sobrenatural, cremos num Deus todo-poderoso, cremos num Deus de milagres, cremos que o Senhor opera aonde não há como operar, porque foi o Senhor quem criou. Por isso, nessa hora, se o Senhor tem um plano, ó Deus, com relação à vida do seu Adolfo, se o Senhor quer usar isso para a glória e honra do Teu nome, para o bem-estar da família, para que pessoas sejam impactadas pela glória e o poder do Senhor, então opera o Teu milagre na vida do Tio Adolfo. Se não, Senhor, que o Senhor prepare, ó Deus, o coração de cada um da sua família para esse momento tão difícil, mas sabemos, ó Deus, que nos momentos mais difíceis, a Sua presença é o nosso consolo, o nosso conforto, a nossa esperança e a nossa alegria. Por isso podemos passar pelo vale da sombra da morte. Se Tu estás conosco, se a Tua vara e o Teu cajado nos consolam, nós podemos passar vitoriosos, sim. Pai, obrigado porque em todos os momentos o Senhor está presente em nossas vidas. Obrigado porque em todos os momentos nós podemos ir ao Senhor e colocar as nossas angústias diante do Teu altar. Queremos colocar a Mariana diante do Teu altar e esse câncer na mama. Senhor, a cura do Senhor, a restauração do Senhor. Queremos clamar, ó Deus, pela cirurgia da Andréia. Pedimos, ó Deus, que o Senhor dê o Teu tempo, o tempo certo, o tempo abençoador, para a glória do Teu nome e o bem-estar da Tua serva. Enquanto isso, cuida, ó Deus, de cada detalhe do seu corpo, Senhor. Pai, nós oramos por aqueles que estão vivendo a dor, o luto, a perda de pessoas. Pai, eu peço por aqueles que estão vivendo, Deus, um momento crítico em sua carreira profissional, em seus negócios, em seu empreendimento, onde olham, Senhor, e não há esperança, não há vendas, não há entrada de recursos, e estão, ó Deus, a ponto de quebrar, Senhor, a empresa. Ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, abre os olhos, revela o Teu querer. Senhor, se há alguma coisa em falta de gestão, ó Deus, que o Senhor revele. Se é alguma coisa, ó Deus, do próprio inimigo, que o Senhor quebre. Senhor, se não é o Teu plano, o Teu propósito, então fala ao coração de cada um. Mas, Pai, revela-te poderoso a esses Teus servos, Senhor. Pai, aqueles que estão vivendo, ó Deus, a dor de algum problema na família, Senhor, sejam filhos, sejam pais, sejam, ó Deus, relacionamentos, casamento. Ah, Deus, toca com a Tua mão de poder, visita, ó Deus, os casais, visita os filhos, visita, ó Deus amado, aqueles que já Te conheceram, mas que o compromisso contigo está, ó Deus, debaixo de tanto
tantas outras coisas, dos afazeres da vida, dos prazeres da vida, e esqueceram que tem um pacto contigo, que tem um compromisso contigo, que estão, ó Deus, cada dia mais morrendo, Senhor, no seu compromisso com o Senhor. Aviva o teu povo, aviva, Senhor, para que eles saibam que o Senhor é Deus sobre todas as coisas e que não há futuro nem esperança longe do Senhor. Pai, oramos pela sua igreja espalhada, ó Deus, em toda a terra. Senhor, que seja a luz no meio desse tempo tão difícil do Covid. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão vivendo um momento, ó Deus, da política. Senhor, nós temos uma eleição daqui uns dias. Pai, em nome de Jesus, que seja feita a sua vontade, que somente homens e mulheres tementes ao Senhor, ou que tenham, ó Deus, um compromisso com o povo, e que tem capacidade de gestão e de servir a população, sejam eleitos. Pai, dê sabedoria aos eleitores. Pai, longe da gente, Senhor, do homem mau, da mulher má, que quer apenas, ó Deus, um cargo para poder fazer os seus projetos de poder. Livra-nos disso, Senhor. Toma, ó Deus, os nossos governantes. Toma, Senhor, os líderes. Sejam eles federais, estaduais, municipais, e que o Senhor faça a sua vontade, Pai, a sua soberana vontade. Venha o teu reino sobre a nossa nação e os nossos municípios e os nossos estados. É o que oramos, Senhor, nessa manhã, que o Senhor tome conta do seu povo e que a paz do Senhor esteja sobre o coração de cada um e que essa paz seja passada, que a gente seja vermos. Se tem algum querido que está vivendo num ambiente hostil, num ambiente, ó Deus, onde é desrespeitado, maltratado, desvalorizado, Senhor, tem misericórdia, o livra desse ambiente, ou transforma esse ambiente. Senhor, que esse dia seja dia de bênção, de paz e de alegria no meio do seu povo, renovando a nossa fé no Senhor e a nossa esperança no Cristo ressuscitado, que é Senhor da glória e que um dia estaremos com Ele. É assim que oramos e pedimos a Tua bênção sobre esse dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos. Que bom a gente poder ter esse tempo juntos. E até amanhã, né? O nosso tempo devocional aqui no livro de Salmos e a oportunidade de estarmos juntos. Queridos, eu faço um pedido a você. Você que já, voltou às suas atividades, você que já está trabalhando, pegando ônibus, andando com pessoas, indo ao mercado, fazendo compras, tendo o seu dia a dia, e não tem comorbidade, não está no grupo de risco, vá à igreja, querido. Volte. Nossos protocolos estão rígidos. Nós temos todo o cuidado. E nesse domingo começa então as famílias sentarem juntas. Aqui eles moram juntos, O decreto diz que a gente pode fazer isso. Então é importante que você faça a sua inscrição lá na Secretaria da Igreja, pelo 988690384, porque a gente pode até ajeitar algumas cadeiras melhor, para que não fique arrastando cadeiras no momento do culto. Então, quando você faz a sua inscrição, você nos ajuda a organizar o ambiente de culto. A gente vai deixar algumas cadeiras já pré-organizadas, nessa proporção de 4 cadeiras, 3 cadeiras, 2 cadeiras, mas a gente precisa então que você nos ajude com isso. Então faça a sua inscrição hoje mesmo, você que pode ir, tá? Faça a sua inscrição, vá, a gente poder voltar a esse tempo. Escola Bíblica Dominical, 9 horas, já voltou, temos 11 vagas apenas. Os juniores, você que é pai de junior, pode levar seu filho, para ele voltar às atividades. Os adolescentes voltaram na sexta-feira, 7h30. Os jovens já tem um tempo que já estão se reunindo, 7h30 também. Então, queridos, há um retorno gradativo das nossas atividades, tá bom? Deus abençoe e um bom dia na presença do Senhor.